Voltamos e a gente fala agora da pílula do câncer. É como ficou conhecido o composto de fosfoetanolamina, que teria o poder de curar tumores. O medicamento já foi distribuído informalmente e usado em humanos, mas sem aprovação da Anvisa. Agora vai ter a eficácia testada em pesquisas de larga escala. O governo do estado de São Paulo já anunciou o laboratório que vai produzir a fosfoetanolamina para os testes que podem atingir até 1.000 pacientes. Para falar sobre o andamento desses estudos, a gente conversa com um dos pesquisadores que tem a patente do composto, o professor Marcos Vinícius de Almeida. Marcos, é um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias. Prazer é meu, Larissa. Marcos, as pessoas, os pacientes que tinham acesso à fosfoetanolamina por ações judiciais, eles continuam recebendo esse medicamento? Sim, na realidade ficou suspenso durante um período, porque o professor Salvador, por ser contratado no regime de CLT, ele estava de férias. Agora ele voltou novamente à produção das cápsulas. Provavelmente o que ficou conhecido é que as pessoas que fizeram ingresso dentro do Tribunal de Justiça, dentro das comarcas respaldadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que elas não estavam com acesso. Porém, todas as outras varas de civil e que eles entraram em todas as cidades do Brasil, elas continuam tendo esse acesso, essas liminares continuam correndo. Muito aquém a produção sim, daquilo que é produzido, tá bom? Só para quem não está acompanhando o caso, esse composto é produzido na USP de São Carlos, pelo Salvador, pesquisador, né, que detém a patente também? Sim, na realidade nós somos em 6 na patente, né, uma das pessoas acabou falecendo, que foi a professora Sandra. Ele produz em caráter experimental, é um laboratório de pesquisa, não é um laboratório farmacêutico, por isso que a produção e a quantidade dele é limitada, não se passa aí de 50, 60 pessoas que ele consegue abranger durante uma semana. E as pessoas que entram na justiça entram pedindo para a USP fornecer esse medicamento que é produzido lá em São Carlos. Sim, exatamente. Eles acionam a USP e aí a USP aciona o Dr. Salvador e o grupo como um todo ele acaba pagando para que, bem deixar claro isso, que não é a USP que paga a produção desse medicamento, quem paga a produção desse medicamento é o grupo de pesquisadores, ou seja, o professor Gilberto que faz todo o subsídio dessas cápsulas e aí sim é entregue para as pessoas por medida judicial. Marcos, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou que iria investir 10 milhões de reais em pesquisas com a fosfoetanolamina. O governador do estado de São Paulo também assumiu essa pesquisa e já noticiou inclusive o laboratório que vai produzir essas cápsulas e começar os testes em humanos. Como que está o andamento dessas pesquisas? Elas vão seguir em paralelo? São a mesma coisa? Vão convergir para o mesmo objetivo? Bem, na realidade são dois processos diferentes. Na realidade, o Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, ele criou um grupo de excelência, a Universidade Federal do Ceará, Instituto Farmanguinhos, o professor de Curitiba, não vou me lembrar o nome dele. Enfim, esse grupo ele teria o objetivo de provar, primeiramente, a não toxicidade, aquilo que a gente já apresentou, que não é um composto tóxico, as evidências dos estudos pré-clínicos, aqueles que são realizados em animais, e posteriormente, se tudo isso corresse muito bem, eles fariam os testes clínicos. Este é pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o que foi liberado esses 10 milhões. No momento eles não liberaram, eles tinham um prazo de 60 dias para liberar esse relatório não foi liberado ainda, mesmo tendo passado mais de 90 dias, acredito que nessa semana ou na próxima semana eles façam esse pronunciamento, porque a pressão popular é muito grande, e paralelo a tudo isso, o governo do estado de São Paulo, pelo seu governador Geraldo Alckmin, ele liberou primeiramente 2 milhões, posteriormente subiu esse valor para 5 milhões, para que a produção fosse realizada dentro de uma fábrica particular, lá em Cravinhos, onde o professor Salvador, provavelmente eu vou ajudar ele também nessa produção, e após essa produção vai ser visada apenas para os pacientes clínicos do estudo. Esse produto seria repassado para a FURP, em Américo Brasiliense, onde ele faria um encapsulamento e aí daria sequência aos hospitais que participariam dessa pesquisa clínica, que os pacientes realmente tomariam esse composto, que seria o Hospital AC Camargo, o Hospital do Câncer, acho que até o Hospital Amaral de Carvalho participaria desse processo. Não adianta as pessoas interessadas, pacientes, se inscreverem porque ocorre de forma sigilosa essa pesquisa? Sim, todo o processo de estudo de medicamento ele é feito de forma aleatória. Você faz um cadastro, eu não sei como é realizado esse cadastro, em quais hospitais. Estão se usando vários hospitais para abranger uma aleatoriedade muito maior e também se ter um acesso maior à população. E as pessoas fazem esse cadastro e o sorteio é feito de forma sigilosa. A pessoa
possivelmente não saberá qual o composto que ela está tomando, todas elas serão sim tratadas por algum determinado tipo de medicamento que tem algum tipo de finalidade de eficácia no combate ao câncer, uma hipótese de combate ao câncer, mas ela não saberia ao certo o que ela está tomando para que ela não fosse influenciada a uma tendência de achar que está sendo curada ou não. Marcos, essa pesquisa em São Paulo, que já vai ser feita em humanos, vocês estimam mais ou menos quanto tempo para que se cheguem às primeiras conclusões? Pelo fato de se estar usando mais de um hospital, eu acredito que esse estudo clínico, eu não tive acesso ao delineamento clínico, que é todo o esboço que é mandado para o CONEP, provavelmente ele vai ser feito no sistema de fast track. Seriam vários testes feitos de forma simultânea em hospitais diferentes. Se tudo isso correr a contento e tudo isso for tendo resultados positivos, eu acredito que até um ano, no máximo em um ano e meio, a gente tem as respostas positivas ou negativas de acordo com o que se propõe os estudos. Para a gente concluir, Marcos, muitas pessoas que estão passando por esse drama de ter um familiar com câncer estão comprando pílulas de outros países, de pessoas que vendem, que são amigas de vocês, do grupo. Essas pílulas são a fosfoetanolamina da forma como vocês sintetizaram e têm a patente? Bem, na realidade o que vem acontecendo é uma exploração do desespero alheio. A gente pede encarecidamente para que as pessoas não comprem, porque o processo que foi divulgado na patente, logicamente, ele não descreve a rota perfeitamente de como ela é feita, geram produtos tóxicos, esses produtos tóxicos podem causar problemas renais, problemas hepáticos. A gente ficou sabendo hoje que está vendendo pílula no Paraguai a R$100, é uma pílula totalmente falsa, não tem nada a ver com fosfetanolamina. A gente encontra, às vezes, fosfato de amônio. Enfim, as denúncias foram já feitas para a Polícia Federal, ela desencadeou uma operação hoje, ela está averiguando esse tipo de comércio ilegal e não há pílulas verdadeiras que estão sendo comercializadas. O que ocorre é que eles implantam um ou outro paciente para falar que teve uma melhora, ou essas pessoas conseguem, às vezes, por via de paciente que morre, e o outro, com medo de doar, fala que comprou a cápsula, ou fala que conseguiu, e ele acaba passando cápsulas verdadeiras. Então, que se criou o quê? Uma inconstância de verdade. Então a gente fica preocupado com tudo isso. Por isso que os testes eles são muito importantes, que eles ocorram a contento, para que dê uma solução de imediato e a população não fique à mercê. Porque a pessoa que está doente, ela tem a morte como certeza, ela vai fazer o uso de cápsula falsa, ela vai comprar, ela vai buscar no Paraguai, ela vai onde for. Só que a gente pede cautela para que se faça isso, porque às vezes a morte pode ser até adiantada num processo desse. E hoje a pílula não está à venda, ela está em fase de estudos, né, Marcos? Sim, ela está em fase de estudo, nós precisamos dessa averiguação, nós precisamos saber ainda quais os tipos de tumor ela é efetivamente eficaz, quais são as taxas de curas para esses tumores, se elas apresentam qualquer tipo de interação medicamentosa, como são as suas eliminações nos fluidos corporais, a farmacocinética, a farmacodinâmica, enfim, são muitos dados que nós precisamos levantar nesse tempo todo e acredito que com a conclusão desses exames clínicos, eles acabam fornecendo em parte ou até totalmente essas soluções e esses dados para que a gente possa avaliar e dar um basta definitivo nessa questão. Tá certo. Muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado, Larissa, por você, pelo acesso e pelo apoio.